Acordei com o som do chuveiro ligado. Era um sábado comum de abril em Florianópolis, ou pelo menos deveria ser. O relógio marcava 7h30 da manhã. Tadeu sempre acordava cedo, mesmo nos fins de semana. Eu estava cansada após uma semana intensa, corrigindo provas dos meus alunos de literatura. Quando ouvi a porta do banheiro se fechar, decidi me levantar para preparar um café. Foi então que notei. Havia fios de cabelo no lençol. Muitos fios. Passei a mão na cabeça ainda sonolenta e senti algo estranho, uma textura diferente. Corri para o banheiro do corredor e quando acendi a luz, o espelho me devolveu uma imagem que jamais esquecerei. Estava careca, completamente careca. Meus longos cabelos castanhos ondulados, que desciam até o meio das costas e eram minha marca registrada desde a adolescência, tinham desaparecido. No lugar deles, apenas um couro cabeludo exposto, com pequenos tufos irregulares aqui e ali. As lágrimas vieram instantaneamente, enquanto minhas mãos tremiam percorrendo o meu crânio quase nu. Não consegui gritar, não consegui chamar por ajuda. Fiquei paralisada, em choque, encarando aquela estranha no espelho que não podia ser eu. Tadeu! Sussurrei para mim mesma, a ficha caindo lentamente. Só podia ter sido ele. Recuperei minimamente a compostura e caminhei até a cozinha, onde ele preparava tranquilamente seu café da manhã, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de mutilar minha identidade enquanto eu dormia. Ele ergueu os olhos do celular quando me viu entrar na cozinha e um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. "Foi você que fez isso?" Perguntei com a voz embargada, apontando para minha cabeça, sabendo que a resposta era óbvia. Ele deu um gole demorado no café, colocou a xícara na mesa com calma estudada e finalmente respondeu: "Agora ninguém mais vai olhar para você." A crueldade na voz dele era quase palpável. O prazer que sentia ao me ver vulnerável e destruída estava estampado em seu rosto. Foi ali, naquele exato momento, que eu soube que tinha feito a escolha certa 6 meses antes, quando descobri suas mensagens com Cristina. Sorri, um sorriso leve, quase imperceptível a princípio, que foi crescendo até transformar-se numa expressão de alívio genuíno. Os olhos de Tadeu se arregalaram, confusos. Ele esperava lágrimas, desespero, súplicas. Queria me ver implorar, se alimentar do meu sofrimento como vinha fazendo nos últimos 8 anos de casamento, mas em vez disso, encontrou uma mulher que sorria para ele. "Acabou", falei simplesmente. Aqui no canal Vingança do Dia, vocês já ouviram muitas histórias de superação, mas a minha tem um sabor especial de vitória. Meu nome é Lívia Fontes, tenho 36 anos, sou professora de literatura no Colégio Estadual Anita Garibaldi, aqui em Florianópolis, e vou contar como transformei o pior dia da minha vida no início da minha libertação. Nosso casamento começou como um sonho. Conheci Tadeu Moraes numa feira literária no centro da cidade. Ele era charmoso, articulado, dizia todas as palavras certas. Me conquistou falando de Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. Nos primeiros anos, vivia me dizendo que era a mulher mais linda que já tinha conhecido, que meus cabelos eram hipnotizantes, que tinha sorte por estar comigo. Não percebi quando o elogio se transformou em controle. Quando "você está linda" virou "essa roupa não te favorece." Quando o "adoro o seu jeito de conversar com as pessoas" se tornou "você fala demais com aquele seu colega de trabalho." As mudanças foram sutis, graduais, quase imperceptíveis, como uma rã que não percebe a água esquentando lentamente até ferver. Aos poucos, fui me isolando. Parei de frequentar o café literário na Lagoa da Conceição, onde encontrava outros professores. Reduzi o contato com minha irmã Luísa, que nunca escondeu sua desaprovação por Tadeu. Até mesmo com Renata, minha melhor amiga desde a infância, as conversas foram ficando espaçadas. Tadeu sempre tinha uma desculpa, uma crítica, uma insinuação que me fazia questionar cada amizade, cada relação. "Você viu como ela olhou para você? Está com inveja do nosso casamento? Esse seu amigo professor claramente está interessado em você, não percebe? Sua irmã só quer te afastar de mim porque não suporta te ver feliz." E eu acreditava. Acreditava porque confiava nele, porque achava que era preocupação.
porque tinha sido condicionada a duvidar de mim mesma e das minhas percepções. Na escola, mantinha um sorriso educado, dava minhas aulas com a mesma paixão de sempre, mas logo voltava para casa. Não participava mais das confraternizações, dos projetos extracurriculares, das reuniões informais. Tadeu estava sempre me ligando, querendo saber onde eu estava, com quem estava falando. Seu ciúme, que antes me parecia uma prova de amor, se revelou uma prisão. Foi numa tarde de outubro, 6 meses antes do incidente do cabelo, que tudo mudou. Tadeu tinha esquecido o celular em casa quando saiu para o trabalho na empresa de tecnologia Tech Future, no Parque Tecnológico Sapiens. O aparelho tocou várias vezes com notificações, e algo me dizia que devia verificar. Nunca tinha vasculhado o celular dele antes. Confiança era um valor importante para mim, mesmo quando ele não demonstrava o mesmo. As mensagens estavam lá, explícitas, inegáveis. Fotos, declarações, planos de encontros. Cristina Pacheco, 27 anos, sua assistente há menos de 1 ano, era sua amante há pelo menos 8 meses. Li tudo, cada mensagem, cada mentira sobre horários de trabalho estendidos, cada desculpa que ele me dava enquanto estava com ela. O que me chocou, além da traição, foram as coisas que ele dizia sobre mim. Ela nem desconfia. Ela é tão ingênua. Não aguento mais ter que elogiar aquele cabelo dela para manter as aparências. Mensagens que revelavam não apenas infidelidade, mas desprezo profundo pela mulher com quem dividia a vida. Naquele momento poderia ter confrontado. Poderia ter gritado, chorado, quebrado coisas, feito uma cena digna de novela. Mas algo dentro de mim, talvez aquela Lívia forte que existia antes de Tadeu, aquela que minha irmã e amigos conheciam, me fez pausar, respirar, pensar estrategicamente. Tirei fotos de todas as mensagens com meu próprio celular. Depois, coloquei o celular dele exatamente onde estava e fui dar uma volta na Praia da Joaquina, meu lugar favorito na cidade. Caminhei por horas na areia, sentindo o vento no rosto, ouvindo o barulho das ondas, colocando meus pensamentos em ordem. Ali, com o horizonte aberto à minha frente, tomei uma decisão. Não seria destruída por isso. Não seria vítima. Seria estratégica. No dia seguinte, liguei para Renata. Nos encontramos no Cantinho do Livro, um café discreto onde Tadeu nunca ia por achar pretensioso demais. Contei tudo a ela, mostrei as provas. Renata, além de minha amiga, é uma excelente advogada. Seus olhos brilharam com indignação. Depois, determinação. Vamos fazer tudo certo, Lívia. Ele não vai sair impune dessa. Começamos a planejar. Não seria um divórcio comum. Seria uma saída estratégica de um relacionamento abusivo, com todas as proteções legais possíveis. Renata me explicou meus direitos, o que poderia esperar, como deveria agir. Durante os 6 meses seguintes, vivi uma vida dupla. Para Tadeu, continuava a mesma esposa submissa e insegura. Na verdade, até intensifiquei o papel, para que ele não desconfiasse de nada. Enquanto isso, documentava tudo. Gravava conversas abusivas, registrava quando ele me impedia de sair, salvava mensagens de texto controladoras. Comecei a fazer sessões semanais com a doutora Eliana Brandão, uma psicóloga especializada em relacionamentos abusivos no edifício Beira-Mar. Ela me ajudou a entender os mecanismos de manipulação que Tadeu usava, a reconhecer que não era culpada por nada do que estava acontecendo, a recuperar fragmentos da minha autoconfiança. Também comecei a organizar minha vida financeira. Descobri que Tadeu, para pagar menos impostos, tinha colocado vários bens no meu nome, incluindo nossa casa no bairro Itacorubi. Com a ajuda de Renata, transferi discretamente dinheiro das contas conjuntas para uma conta só minha, em outro banco. Reuni documentos importantes, certidões, apólices de seguro, tudo isso enquanto mantinha uma fachada perfeita. Cozinhava seus pratos favoritos, ouvia suas reclamações sobre o trabalho, fingia não perceber quando ele inventava desculpas para encontrar Cristina. Cada mentira dele agora era uma prova a mais para mim. Cada controle, cada manipulação ficava documentada. Nunca imaginei que ele chegaria ao extremo de cortar meu cabelo. Mas conhecendo Tadeu como eu conheci agora,
Depois de realmente abrir os olhos para quem ele era, não deveria ter me surpreendido. O controle sobre minha aparência era só mais um passo na escalada de abuso. Naquela manhã de sábado, enquanto ele sorria satisfeito com minha cabeça raspada, achando que tinha me destruído completamente, não imaginava que eu já estava pronta. Não sabia que, ao cortar meu cabelo, tinha me dado a última prova que eu precisava. Provas de abuso físico são mais contundentes num tribunal do que provas de abuso psicológico. E agora eu tinha ambas. Depois daquele sorriso que desconcertou Tadeu na cozinha, peguei minha bolsa e chaves do carro e saí sem dizer mais nada. Precisava ir ao único lugar onde me sentiria acolhida naquele momento: o salão da minha irmã Luísa, no centro de Florianópolis. Durante o trajeto, dirigindo pelas ruas da cidade que tanto amo, as lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza pelo meu cabelo ou pelo casamento perdido, mas de alívio. Um alívio profundo por finalmente estar colocando um ponto final naquela história. Quando cheguei ao Espaço Renovar, o salão de Luísa estava cheio, como sempre aos sábados, mas bastou ela me ver entrando com a cabeça quase raspada e os olhos vermelhos para largar tudo o que estava fazendo. "Meu Deus, Lívia, o que aconteceu?" ela exclamou, correndo em minha direção. As clientes olhavam curiosas, algumas com espanto, outras com pena. Luísa me levou para sua sala nos fundos do salão, longe dos olhares e cochichos. Ali, sentada no pequeno sofá onde ela costumava fazer suas pausas para café, contei o que tinha acontecido naquela manhã. "Eu vou matar aquele desgraçado", foram as primeiras palavras dela, os punhos cerrados de raiva. "Sempre soube que ele não prestava, mas isso é criminoso." "Calma, Lu", respondi, com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesma. "Tudo está sob controle. Na verdade, ele acabou de me dar o que eu precisava para encerrar isso de vez." Foi então que contei a ela sobre os últimos 6 meses, as descobertas, o plano com Renata, as provas que vinha coletando. Luísa me olhava atônita, oscilando entre admiração e preocupação. "Por que você não me contou antes, Li? Eu poderia ter te ajudado." A verdade é que eu sabia o quanto Luísa era protetora e impulsiva. Se soubesse da traição, teria confrontado Tadeu imediatamente, e isso poderia ter colocado todo o meu plano em risco. Além disso, Tadeu tinha conseguido afastar até mesmo ela da minha vida nos últimos anos, com comentários maldosos e manipulações sutis. Precisava fazer isso do meu jeito, Lu, sem interferências, sem riscos de ele descobrir antes da hora. Luísa respirou fundo, enxugou uma lágrima teimosa e então fez o que ela sempre fazia melhor: agir. Em meia hora, ela tinha arrumado meu cabelo da melhor forma possível, destacando minhas feições que, segundo ela, eram bonitas demais para ficarem escondidas atrás daquelas madeixas. Também me mostrou algumas perucas de alta qualidade que tinha no salão para clientes em tratamento de quimioterapia. "Escolha uma para os primeiros dias, até você se acostumar", ela sugeriu. "Mas, sinceramente, você ficou linda assim. Tem um rosto perfeito para cabelo curto." Enquanto Luísa cuidava do meu visual, liguei para Renata. Ela ficou furiosa ao saber o que Tadeu tinha feito, mas também pragmática como sempre. "Isso é assédio com lesão corporal. Vamos incluir nas medidas protetivas. Você está em um lugar seguro agora? Não volte para casa sozinha. Ele pode estar instável depois do que aconteceu." Combinamos que eu passaria a noite na casa dela, no condomínio nos Ingleses. Antes iríamos até minha casa buscar algumas roupas e itens essenciais, mas somente quando tivéssemos certeza de que Tadeu não estaria lá. Enquanto aguardava Renata me buscar no salão, minha mente voltou para o início de tudo, para como chegamos até aquele ponto. Como eu, uma mulher independente, professora respeitada, tinha me permitido cair naquela armadilha. Conheci Tadeu em 2016, durante a Feira Literária de Florianópolis. Eu estava na fila para um autógrafo de Conceição Evaristo quando ele se aproximou, comentando sobre o livro que eu segurava. Era Olhos d'Água, e Tadeu discorreu sobre o livro com uma propriedade que me impressionou. Conversamos por horas naquele dia, sobre literatura, filosofia, sonhos. Ele era gerente de marketing numa empresa de tecnologia, mas tinha uma paixão genuína por livros que me cativou.
Nosso namoro foi intenso desde o início. Tadeu me cobria de atenção, elogios e presentes. Dizia que nunca tinha conhecido alguém como eu, que eu era especial, única. Quando penso agora, percebo como esses eram sinais clássicos de love bombing, uma técnica de manipulação para criar dependência emocional rápida. Mas na época, me sentia a mulher mais sortuda do mundo. O pedido de casamento veio apenas 6 meses depois, durante um jantar à beira-mar na Praia dos Ingleses. Lembro do anel de diamante, das palavras ensaiadas, do restaurante inteiro aplaudindo quando disse sim. Parecia um conto de fadas. As mudanças foram sutis no início. Pequenos comentários sobre minhas roupas. Esse decote não é muito para uma professora? Sobre meus amigos. Aquele seu colega Marcelo te olha de um jeito estranho. Sobre meu tempo. Você realmente precisa ir a esse evento da escola? Podíamos ficar juntos em casa. Aos poucos, fui adaptando meu comportamento para evitar conflitos. Mudei meu guarda-roupa para roupas mais conservadoras. Reduzi o contato com amigos homens. Comecei a recusar convites para eventos sociais. Cada pequena concessão parecia razoável no momento, feita em nome do amor e da harmonia conjugal. Não percebi que estava sendo isolada metodicamente, que cada amizade perdida, cada hobby abandonado, cada parte da minha identidade que eu alterava para agradá-lo, me tornava mais dependente, mais vulnerável ao controle dele. Meu trabalho como professora de literatura no Colégio Estadual Anita Garibaldi era meu último reduto. Ali, por algumas horas diárias, ainda era a Lívia de antes, confiante, entusiasmada, respeitada. Falava sobre Machado de Assis, Fernando Pessoa e Cecília Meirelles com a mesma paixão de sempre. Mas até mesmo esse espaço, Tadeu tentou invadir, com ligações constantes, aparecimentos surpresa, questionamentos sobre meus colegas. A diretora Cecília Duarte notou as mudanças em mim. Certa vez, me chamou em sua sala após o horário de aulas. Lívia, está tudo bem com você? Tem recusado participar dos projetos extracurriculares. Não vem mais às confraternizações. Você era uma das professoras mais engajadas desta escola. Inventei desculpas sobre estar cansada, sobre querer me dedicar mais ao casamento. Ela não insistiu, mas seus olhos me diziam que não acreditava em mim. Hoje, agradeço por aquele momento. Foi a primeira vez que alguém notou, que alguém se importou o suficiente para perguntar. A descoberta da traição de Tadeu aconteceu quase por acaso. Naquele dia de outubro, uma sexta-feira, ele saiu apressado para o trabalho e esqueceu o celular em cima da cômoda. O aparelho tocou várias vezes com notificações, insistentemente. Normalmente, eu jamais checaria. Confiança era um valor sagrado para mim, mesmo quando Tadeu não demonstrava a mesma consideração. Mas algo me dizia que devia olhar. As mensagens estavam todas lá, em um aplicativo que eu nem sabia que ele usava. Centenas delas trocadas com Cristina Pacheco nos últimos 8 meses. Fotos íntimas, declarações, planos de encontros em motéis da cidade, comentários maldosos sobre mim. Ela acreditou mesmo que fiquei trabalhando até tarde ontem. Aquele cabelo dela, que você tanto elogia para manter as aparências, me dá nos nervos. Muito cafona. Só mais alguns meses, amor. E podemos ficar juntos de verdade. Estou planejando tudo. Li tudo. Cada mensagem, cada mentira. Descobri que Cristina era sua assistente na Tech Future, uma jovem de 27 anos que ele mesmo tinha contratado no ano anterior. Descobri que se encontravam praticamente todos os dias depois do trabalho, enquanto eu acreditava que ele estava em reuniões importantes ou jantares com clientes. Mais chocante ainda foram as mensagens onde ele falava sobre planos de futuro, sobre como iria se divorciar de mim quando conseguisse garantir que eu não levaria nada, sobre como planejava manipular a situação para que eu parecesse instável, talvez até infiel, para justificar o divórcio nos termos dele. O choque inicial deu lugar a uma sensação de vazio, depois a uma raiva fria, calculista. Fotografei todas as mensagens com meu próprio celular, tive o cuidado de não marcar nada como lido e recoloquei o celular dele exatamente onde estava. Precisava de tempo para processar, para decidir como agir. Saí de casa e fui direto para a praia da Joaquina. Era um dia nublado, com poucas pessoas na areia.
Caminhei pela orla por horas, sentindo o vento frio no rosto, ouvindo o barulho das ondas quebrando com força. Ali, diante da imensidão do oceano, tomei minha decisão. Não confrontaria Tadeu imediatamente. Não daria a ele a chance de controlar a narrativa, de me manipular mais uma vez, de se preparar para um divórcio nos termos dele. Seria estratégica, metódica, paciente. No dia seguinte, marquei um café com Renata. Nos conhecíamos desde a escola primária, e apesar das tentativas de Tadeu de afastá-la da minha vida nos últimos anos, mantínhamos contato, ainda que menos frequente. Encontramo-nos no Cantinho do Livro, um café na Lagoa da Conceição, que Tadeu detestava por achar cheio de intelectuais pretensiosos. Mostrei a ela as mensagens, contei sobre os anos de controle psicológico, o isolamento, as pequenas humilhações cotidianas que tinha normalizado. Renata escutou tudo em silêncio, seus olhos se enchendo gradualmente de indignação e depois de determinação. Isso é abuso, Lívia. Relacionamento abusivo, com todas as letras. E agora temos provas de infidelidade também. Vamos fazer esse canalha pagar por cada lágrima que você derramou. Renata era a melhor advogada que eu poderia ter. Não apenas por sua competência profissional, ela era especialista em direito de família, mas porque realmente se importava comigo. Ela explicou meus direitos, o que poderia esperar de um processo de divórcio, como a traição comprovada e o abuso psicológico poderiam influenciar a divisão de bens. A boa notícia é que a casa está no seu nome. Aparentemente, o esperto do seu marido colocou vários bens no seu nome para pagar menos impostos. Isso vai facilitar muito as coisas para nós. Elaboramos um plano meticuloso. Eu continuaria agindo normalmente com Tadeu, sem demonstrar que sabia de qualquer coisa. Enquanto isso, coletaria mais provas do comportamento abusivo e da traição. Renata me orientou a instalar um aplicativo de gravação no celular para registrar conversas, a guardar mensagens de texto controladoras, a documentar quando ele me impedia de sair ou ver amigos e familiares. E o mais importante, Lívia, busque ajuda psicológica. Você vai precisar de força para passar por isso. Seguindo seu conselho, marquei uma sessão com a doutora Eliana Brandão, uma psicóloga recomendada pela própria Renata, especializada em relacionamentos abusivos. No elegante consultório com vista para o mar da Beira-Mar Norte, contei minha história pela primeira vez a uma profissional. O que você está descrevendo são padrões clássicos de abuso psicológico e gaslighting, ela explicou, após ouvir atentamente. Ele te faz duvidar da sua própria percepção da realidade. Isola você de pessoas que poderiam te dar outra perspectiva. Controla diversos aspectos da sua vida. É um ciclo muito difícil de quebrar, mas você já deu o primeiro passo ao reconhecer o que está acontecendo. As sessões semanais com a doutora Eliana foram fundamentais para minha sobrevivência nos meses seguintes. Ela me ajudou a entender que não era culpada pelo comportamento de Tadeu, que suas ações eram calculadas para me manter submissa e insegura. Também me deu ferramentas para lidar com a ansiedade e o medo que sentia ao voltar para casa, sabendo o que sabia, tendo que fingir que tudo estava normal. Você está numa missão de resgate, ela me disse certa vez. Está resgatando a si mesma, a Lívia que ele tentou apagar. Cada dia que você aguenta, cada prova que você coleta, está um passo mais perto da liberdade. Durante aqueles 6 meses, vivi uma vida dupla. Para Tadeu, continuava sendo a esposa dócil e submissa, que ele moldou ao longo dos anos. Preparava suas refeições favoritas, ouvia suas reclamações sobre o trabalho, sorria quando necessário, aceitava suas desculpas sobre horas extras e jantares de negócios, sabendo exatamente onde e com quem ele estava. Por dentro, no entanto, estava me reconstruindo. A cada sessão com a doutora Eliana, redescobria um pouco mais da minha força. Nas conversas secretas com Renata, recuperava minha autonomia financeira. Discretamente, retomei contato com amigos e familiares que Tadeu tinha afastado de mim, cuidadosa para não levantar suspeitas. Na escola, a diretora Cecília notou pequenas mudanças em mim. Um dia, depois que terminei de dar aula para o 3º ano, ela me abordou no corredor. Tem algo diferente em você, Lívia? Não sei explicar, mas seus olhos parecem mais
Vivos. Sorri, sem confirmar ou negar, mas ela estava certa. A Lívia, que tinha sido enterrada sob anos de manipulação, estava ressurgindo dia após dia. Um dos momentos mais difíceis daquele período foi quando, numa sexta-feira à noite, Tadeu inventou uma desculpa sobre uma viagem de trabalho de última hora para São Paulo. Sabia, pelas mensagens que continuava monitorando no celular dele quando possível, que na verdade passaria o fim de semana com Cristina numa pousada em Garopaba. Sozinha em casa, chorei pela primeira vez desde a descoberta da traição, não pelo amor perdido. Esse já tinha sido corroído por anos de abuso, mas pelo tempo desperdiçado, pelos sonhos abandonados, pela pessoa que deixei de ser para agradá-lo. No domingo à noite, quando ele voltou, radiante e relaxado da suposta viagem de trabalho, tive que abraçá-lo, perguntar como tinha sido, ouvir suas mentiras elaboradas sobre reuniões e apresentações que nunca aconteceram. Foi uma das atuações mais difíceis da minha vida. Trouxe um presente para você, ele disse, entregando uma pequena caixa de uma joalheria famosa. Era um par de brincos de diamantes caros e elegantes. Presentes caros sempre foram a forma de Tadeu espiar sua culpa depois de me trair, percebi. Ao longo dos anos, tinha ganhado joias, bolsas de grife, até mesmo um carro novo em nosso aniversário de casamento. Justo quando, agora eu sabia, o caso com Cristina tinha começado. São lindos, amor, obrigada, respondi, com um sorriso ensaiado, guardando os brincos na gaveta junto com outras joias da culpa, que nunca mais usaria. À medida que os meses passavam, tornei-me mais habilidosa na minha atuação. Aprendi a prever os momentos de explosão de Tadeu, a evitar assuntos que o irritavam, a parecer submissa enquanto secretamente fortalecia minha resolução. Cada insulto velado, cada controle, cada mentira agora era uma prova a mais para o inevitável divórcio. Nunca imaginei, no entanto, que ele chegaria ao extremo de cortar meu cabelo enquanto eu dormia, mas talvez devesse ter previsto. O controle sobre minha aparência sempre foi uma obsessão para ele. Nos primeiros anos de casamento, elogiava constantemente meus cabelos. Depois, passou a criticar quando eu queria cortá-los ou mudar o visual. Gosto do seu cabelo assim, não mude. Virou uma ordem implícita ao longo dos anos. Meu cabelo se tornou para ele um símbolo do seu controle sobre mim. E quando sentiu que estava perdendo esse controle, talvez tenha notado pequenas mudanças no meu comportamento, talvez Cristina tenha ameaçado terminar o caso, decidiu atacar justamente o que, em sua mente distorcida, me definia como mulher. O que Tadeu não percebeu é que, ao cortar meu cabelo, não destruiu minha identidade, apenas me libertou do último elo que me prendia a ele e me deu a prova física de abuso que fortaleceria ainda mais meu caso no tribunal. Naquela manhã de sábado, quando saí do salão da minha irmã com um visual totalmente novo, senti algo que não experimentava há anos: liberdade. O peso do cabelo tinha ido embora, assim como o peso do casamento tóxico. Olhei meu reflexo na vitrine de uma loja, quase não me reconhecendo com o cabelo curto e estilizado que Luísa tinha criado. Parecia mais jovem, mais forte. Parecia finalmente eu mesma. Renata me buscou no salão e juntas fomos até minha casa buscar algumas coisas. Tadeu não estava lá. Provavelmente tinha ido se encontrar com Cristina para comemorar seu triunfo sobre mim. Rapidamente peguei roupas, documentos importantes, objetos de valor sentimental. Deixei deliberadamente as joias da culpa que fossem penhoradas para pagar as custas do processo, se necessário. Enquanto fechava a porta daquela casa onde vivi por 8 anos, não senti tristeza, apenas alívio. O plano que tinha elaborado ao longo de 6 meses estava prestes a ser executado. A vingança, se é que posso chamar assim a simples busca por justiça, seria não apenas doce, mas completa. O que eu não sabia é que o destino me reservava uma surpresa ainda maior, uma reviravolta que nem mesmo Renata, com toda sua experiência em casos de divórcio, poderia ter previsto. Passei aquela noite na casa de Renata, no condomínio dos ingleses. Sua casa aconchegante, com vista para o mar, era o oposto do ambiente controlado que eu vivia com Tadeu. Ali, rodeada por livros, plantas e arte,
Finalmente pude respirar sem medo de estar sendo julgada ou criticada. Você pode ficar aqui o tempo que for necessário, Renata me disse enquanto preparava um chá de camomila na cozinha. Na verdade, acho que deveria ficar até finalizarmos o divórcio. Não confio no Tadeu quando ele perceber que perdeu o controle da situação. Sentamos na varanda, observando a lua refletida no oceano. O silêncio entre nós era confortável, daqueles que só anos de amizade permitem. Foi ali, embalada pelo som das ondas, que finalmente chorei de verdade. Não pelo cabelo perdido ou pelo casamento fracassado, mas por todos os anos desperdiçados, por todas as pequenas mortes diárias que sofri tentando ser quem Tadeu queria que eu fosse. Renata apenas segurou minha mão sem dizer nada. Às vezes, o silêncio compreensivo de uma amiga vale mais que 1000 palavras de consolo. Na manhã seguinte, um domingo, começamos a colocar o plano em prática. Renata preparou um café reforçado e transformou sua mesa de jantar em um escritório improvisado, espalhando documentos, anotações e seu notebook. Vamos por partes, ela disse, assumindo sua postura profissional de advogada. Primeiro precisamos garantir que você esteja segura. Depois, cuidamos da parte financeira. Só então partimos para o processo de divórcio propriamente dito. A primeira etapa foi registrar um boletim de ocorrência sobre o incidente do cabelo. Fomos até a Delegacia da Mulher, no centro da cidade. A delegada Patrícia Noronha me atendeu pessoalmente, ouvindo com atenção enquanto eu relatava não apenas o episódio recente, mas todo o histórico de abuso psicológico. O que ele fez configura lesão corporal e violência psicológica, ambos previstos na Lei Maria da Penha. Ela explicou, enquanto digitava meu depoimento. Vamos solicitar uma medida protetiva de urgência. O Sr. Tadeu ficará proibido de se aproximar ou entrar em contato com você. Saí da delegacia com sentimentos contraditórios. Por um lado, senti uma profunda tristeza por ver meu casamento reduzido a um boletim de ocorrência policial. Por outro, experimentava uma sensação inédita de empoderamento. Estava finalmente retomando o controle da minha própria vida. Nossa próxima parada foi o banco. Como era domingo, não poderíamos fazer transações, mas Renata queria verificar o caixa eletrônico para confirmar os saldos das contas que ainda compartilhávamos. Foi quando tive uma surpresa desagradável. Lívia, a conta conjunta está zerada, Renata disse, olhando para o extrato. Ele deve ter sacado tudo ontem ou hoje cedo. Senti um frio na barriga. Era uma quantia considerável, cerca de 30 mil reais que mantínhamos para emergências. Tadeu deve ter percebido que eu não voltaria para casa e decidiu agir primeiro. Isso é bom, Renata comentou para minha surpresa. É mais uma prova de má fé que podemos usar no processo. Além disso, confirma que ele está desesperado. Na segunda-feira, bem cedo, Renata já estava em seu escritório no centro, trabalhando no meu caso. Liguei para a diretora Cecília, explicando a situação e pedindo alguns dias de licença. Para minha surpresa, ela foi extremamente compreensiva. Tome o tempo que precisar, Lívia. Seus alunos estão em boas mãos. Sua saúde e segurança vêm em primeiro lugar. Aquela semana foi um turbilhão de atividades. Enquanto Renata cuidava da parte jurídica, entrei em contato com o banco para bloquear movimentações nas contas conjuntas restantes e abri uma nova conta em outro banco, onde Tadeu não tinha qualquer acesso. Também mudei todas as minhas senhas, e-mails, redes sociais, aplicativos de banco, qualquer coisa que ele pudesse usar para me monitorar ou prejudicar. Na quarta-feira, recebi a notícia de que a medida protetiva havia sido concedida. Tadeu estava proibido de se aproximar menos de 300 metros de mim, de entrar em contato por qualquer meio e de frequentar meu local de trabalho. Também recebeu ordem de deixar nossa residência em 24 horas, levando apenas objetos pessoais. Foi quando meu celular começou a tocar incessantemente. Tadeu, percebendo que tinha perdido o controle da situação, alternava entre mensagens de raiva, ameaças veladas e declarações de arrependimento. Você não pode fazer isso comigo. Vai se arrepender disso, Lívia. Me perdoe, amor, eu estava fora de mim. Pensa bem no que está fazendo, você não tem como se sustentar sozinha. Seguindo o conselho de Renata, não respondi a nenhuma mensagem. Apenas encaminhava tudo para ela, que adicionava as provas do processo. Cada nova ameaça ou tentativa de manipulação só fortalecia nosso caso.
Na quinta-feira, Renata recebeu a confirmação de que Tadeu havia deixado a casa. Um oficial de justiça o acompanhou enquanto retirava seus pertences pessoais, garantindo que nada mais fosse levado. Era estranho pensar que eu poderia voltar para lá, que aquele espaço era legalmente meu. Mas a ideia de retornar àquelas paredes que testemunharam tantos momentos de humilhação me causava ansiedade. Não precisa voltar agora se não quiser, Renata me assegurou. Pode ficar comigo o tempo que precisar, ou talvez queira ficar com sua irmã por um tempo. Optei por ficar com Luísa. Seu apartamento ficava acima do salão, no centro da cidade, mais perto da escola e de tudo o que eu precisava. Além disso, sua energia vibrante e otimista era exatamente o que eu precisava naquele momento. No sábado, exatamente uma semana após o incidente do cabelo, Luísa me convenceu a comparecer a um evento literário na livraria catarinense. Era o lançamento de um livro de poesia de uma autora local, e vários professores e alunos da escola estariam lá. Você precisa sair, Li, mostrar que está bem, que ele não te destruiu. Relutante, acabei concordando. Escolhi uma das perucas que Luísa tinha me emprestado, uma de cabelo curto e escuro, bem diferente do meu visual habitual. Também me arrumei com mais cuidado que o normal, com uma maquiagem leve que realçava meus olhos. Quando chegamos à livraria, senti todos os olhares se voltarem para mim. Por um instante quis fugir, me esconder. Mas então a diretora Cecília veio ao meu encontro, seguida por Gustavo Mendes, o professor de História. Lívia, que bom te ver! Estávamos com saudades, Cecília disse, me abraçando carinhosamente. Você está diferente, mas está linda, comentou Gustavo com um sorriso tímido. Aquela noite marcou o início da minha reaparição social. Conversei com colegas que não via há meses, reencontrei ex-alunos, discuti literatura como nos velhos tempos. Ninguém mencionou diretamente meu cabelo ou meu casamento, mas senti o apoio silencioso de todos. Era como se a comunidade escolar, que Tadeu tanto tentou me afastar, estivesse me recebendo de volta de braços abertos. Na segunda-feira seguinte, voltei a dar aulas. Estava nervosa, claro. Não sabia como os alunos reagiriam ao meu novo visual, se fariam perguntas indiscretas. Para minha surpresa, foram incrivelmente respeitosos. Alguns elogiaram o cabelo curto, outros apenas sorriram em apoio. Uma aluna do terceiro ano, Júlia, ficou depois da aula para me dizer discretamente: professora, não sei o que aconteceu, mas quero que saiba que achei você muito corajosa por voltar. E está muito bonita assim. Aquelas palavras simples de uma adolescente de 17 anos me tocaram profundamente. Percebi que, mesmo sem saber detalhes, as pessoas ao meu redor reconheciam minha luta, minha pequena vitória diária, apenas por estar ali, de pé, continuando minha vida. Enquanto isso, o processo de divórcio avançava. Renata trabalhava incansavelmente, coletando provas, preparando petições, lidando com o advogado que Tadeu havia contratado, um conhecido profissional da cidade, especializado em defender homens em casos de divórcio litigioso. Ele está jogando pesado, Renata me informou, após uma reunião preliminar. Alega que você abandonou o lar conjugal sem motivo, que está com problemas psicológicos, que sempre foi uma esposa instável. Chegou a insinuar que você teria um caso com algum colega de trabalho. Essas acusações, embora dolorosas, não me surpreenderam. Era exatamente o que Tadeu havia mencionado nas mensagens para Cristina. Sua estratégia para sair do casamento sem dividir bens. E o que respondemos? Perguntei, tentando manter a calma. Com fatos, Lívia. Temos o boletim de ocorrência, as fotos do seu cabelo, as gravações de conversas abusivas, as mensagens dele com a amante. Temos testemunhas. Sua irmã, vizinhos, colegas de trabalho que notaram seu isolamento progressivo. E o mais importante, temos a verdade do nosso lado. A confiança de Renata me dava forças. Nos dias que se seguiram, mergulhei no trabalho e nas sessões com a doutora Eliana. A rotina me ajudava a manter a sanidade enquanto o processo legal seguia seu curso. Uma tarde, cerca de 3 semanas após o incidente, recebi uma ligação inesperada. Era Cristina Pacheco, a amante de Tadeu. Meu primeiro instinto foi desligar, mas algo me fez atender. Lívia, é a Cristina. Eu precisava falar com você.
A voz do outro lado da linha era hesitante, quase temerosa. Não era o que eu esperava da mulher confiante e calculista que havia visto nas fotos trocadas com Tadeu. "O que você quer, Cristina?" Perguntei, tentando manter a voz neutra. "Posso te encontrar pessoalmente? É importante. É sobre Tadeu e sobre outras coisas que você precisa saber." Consultei Renata antes de concordar com o encontro. Ela sugeriu que nos encontrássemos em seu escritório, um terreno neutro e seguro, onde ela poderia estar presente como testemunha. Cristina chegou pontualmente, vestindo um terninho formal que contrastava com a imagem sensual que eu tinha formado dela. Parecia nervosa, constantemente ajustando os óculos de armação fina. "Obrigada por me receber." Ela começou sentando-se rigidamente na cadeira. "Sei que deve me odiar e tem todo o direito." "Não odeio você, Cristina," respondi honestamente. "Nem mesmo odeio Tadeu. Só quero justiça e seguir minha vida." Ela pareceu surpresa com minha resposta, como se esperasse hostilidade. Respirou fundo e então começou a contar sua versão da história. Cristina tinha sido contratada como assistente de Tadeu há pouco mais de 1 ano. No início, era apenas uma relação profissional, mas Tadeu começou a elogiá-la excessivamente, a oferecer pequenos presentes, a criar situações para ficarem sozinhos após o expediente. Usou as mesmas táticas de love bombing que tinha usado comigo anos antes. Ele me fazia sentir especial. Dizia que nunca tinha conhecido ninguém como eu, ela relatou. E eu reconheci as mesmas palavras que ele tinha me dito. Contou que seu casamento estava acabado, que você era controladora e instável, que só estava esperando o momento certo para se divorciar. Aos poucos, o relacionamento deles se tornou romântico e depois sexual. Tadeu prometia constantemente que deixaria a esposa, que construiriam uma vida juntos, que era apenas questão de tempo. Acreditei nele por meses, Cristina continuou, até que comecei a notar padrões estranhos. Ele controlava meu tempo, criticava minhas roupas, ficava irritado quando eu saía com amigas, parecia familiar de alguma forma. Foi quando Cristina começou a pesquisar sobre relacionamentos abusivos e reconheceu os sinais. Percebeu que estava caindo na mesma armadilha que eu tinha caído anos antes. A gota d'água foi quando descobriu, acidentalmente, outros casos que Tadeu mantinha. Ela não era a única especial em sua vida. E então, na semana passada, ele apareceu no meu apartamento extremamente alterado, dizendo que você tinha enlouquecido, que tinha abandonado o lar e o denunciado sem motivo. Quando perguntei sobre seu cabelo, porque ele mencionou algo sobre isso, ele simplesmente deu de ombros e disse que você mereceu. Foi nesse momento que Cristina decidiu terminar o relacionamento. Tadeu não aceitou bem. Houve gritos, ameaças, uma cena tão intensa que os vizinhos chamaram a polícia. Ele está descontrolado, Lívia. E não é só isso. Ela hesitou como se estivesse decidindo se deveria continuar. Há algo mais que você precisa saber. Cristina então revelou a verdadeira bomba. Como assistente de Tadeu, ela tinha acesso a documentos financeiros da empresa. Nos últimos meses, havia notado discrepâncias, movimentações suspeitas, desvios de recursos. Tadeu estava envolvido em um esquema de superfaturamento de contratos, possivelmente sonegação fiscal. Ele usava contas fantasma para receber comissões ilegais de fornecedores. Tenho documentos que provam isso. Renata, que até então apenas observava, inclinou-se para a frente, subitamente interessada. "E por que você está nos contando isso, Cristina?" Ela perguntou com seu tom profissional. "Porque tenho medo do que ele pode fazer. Porque quero me proteger. E porque..." Ela olhou diretamente para mim. "Porque acho que você merece saber com quem estava casada realmente." Naquela mesma tarde, Cristina nos forneceu cópias digitais de diversos documentos incriminadores. Renata os encaminhou imediatamente para um colega especializado em direito penal. Se comprovadas, aquelas acusações poderiam resultar em um processo criminal contra Tadeu. "Isso muda tudo", Renata comentou, depois que Cristina foi embora. "Com essas informações, podemos negociar um acordo muito mais favorável para você. Ele não vai querer que esses documentos cheguem à polícia ou à Receita Federal." Nos dias seguintes, mergulhei em uma montanha russa emocional. Por um lado, senti uma espécie de validação ao saber que não era a única a reconhecer o caráter manipulador de Tadeu. Por outro,
Estava chocada com a extensão de suas mentiras e esquemas. Mais perturbador ainda era perceber como estive completamente alheia a essa faceta dele durante nosso casamento. Quem era realmente o homem com quem compartilhei 8 anos da minha vida? Teria sido tudo uma elaborada farsa desde o início? Essas questões me atormentavam nas noites insones no apartamento de Luísa. Compartilhei minhas angústias com a doutora Eliana durante nossas sessões. É normal se sentir assim, Lívia, ela me assegurou. Quando descobrimos que fomos enganados por tanto tempo, questionamos nossa própria capacidade de julgamento, nossa percepção da realidade. É parte do processo de cura reconhecer que a manipulação foi tão eficaz justamente porque você é uma pessoa que confia, que vê o melhor nos outros. Isso não é uma fraqueza, é uma qualidade que ele explorou. Suas palavras me trouxeram algum conforto. Aos poucos, comecei a separar em minha mente o Tadeu que eu pensei conhecer do homem que ele realmente era. Comecei a perdoar a mim mesma por não ter percebido antes, por ter ficado tanto tempo. Enquanto isso, o processo de divórcio tomava um rumo inesperado. Com as novas evidências fornecidas por Cristina, a postura do advogado de Tadeu mudou drasticamente. De combativo e acusatório, passou a conciliador, buscando um acordo. Ele está com medo, explicou Renata. Sabe que se formos a julgamento não só perderá no divórcio, como poderá enfrentar acusações criminais. O acordo proposto era surpreendentemente favorável a mim. Além de manter a casa e os bens que já estavam em meu nome, receberia uma compensação financeira significativa. Em troca, não compartilharíamos as evidências de irregularidades financeiras com as autoridades, pelo menos não como parte do processo de divórcio. O que você acha? Perguntou Renata após me apresentar os termos. É sua decisão. Podemos aceitar esse acordo ou seguir com o processo litigioso e, paralelamente, encaminhar as provas para as autoridades competentes. Refleti profundamente sobre aquela escolha. Parte de mim queria ver Tadeu enfrentar todas as consequências de seus atos, não apenas comigo, mas com a lei. Outra parte apenas desejava encerrar aquele capítulo da minha vida o mais rápido possível e seguir em frente. Após consultar doutora Eliana e ponderar por dias, tomei minha decisão. Aceitaria o acordo do divórcio, mas com uma condição adicional. Tadeu deveria buscar ajuda psicológica profissional. Não por mim, mas por ele mesmo e por qualquer pessoa que cruzasse seu caminho no futuro. Tem certeza? Questionou Renata, surpresa com minha exigência. Absoluta. Não quero vingança. Quero justiça. E quero que o ciclo se interrompa. Se houver uma chance, por menor que seja, de ele reconhecer seus padrões abusivos e buscar mudança, vale a pena tentar. O advogado de Tadeu, após consultar seu cliente, aceitou a condição. O acordo foi formalizado e 6 semanas após o incidente do cabelo, meu divórcio foi finalizado. Oficialmente, eu era uma mulher livre novamente. Naquela noite, Luísa organizou uma pequena celebração em seu apartamento. Apenas pessoas muito próximas, ela, Renata, a diretora Cecília e, para minha surpresa, Gustavo, o professor de história que tinha me apoiado silenciosamente durante todo o processo. Enquanto brindávamos com espumante, olhei ao meu redor e senti uma onda de gratidão por aquelas pessoas que formavam minha verdadeira família. Pessoas que me aceitavam como eu era, que me apoiavam incondicionalmente, que celebravam minhas vitórias e me amparavam nas derrotas. Meu cabelo já começava a crescer novamente, formando um pixie despojado que, surpreendentemente, me caía muito bem. Luísa havia tingido de um tom mais escuro que o meu castanho natural, dando um ar sofisticado e moderno. A melhor vingança é a felicidade, Luísa declarou, erguendo sua taça. A minha irmã, que perdeu o cabelo, mas encontrou sua força. Todos brindaram e senti lágrimas de emoção se formando. Não eram lágrimas de tristeza ou de raiva, mas de uma profunda gratidão pela jornada que, apesar de dolorosa, tinha me trazido de volta a mim mesma. O plano que iniciei naquela tarde de outubro, quando descobri as mensagens de Tadeu, estava finalmente completo. Não apenas tinha conseguido me libertar de um casamento abusivo, com minha dignidade e meus bens intactos, mas tinha redescoberto quem realmente era, uma mulher forte, capaz, digna de amor e respeito.
O que eu não sabia ainda era que o destino tinha mais uma reviravolta reservada para minha história. Uma reviravolta que envolveria o Fórum de Justiça de Florianópolis. Um encontro inesperado e uma cena que nem o mais criativo roteirista poderia imaginar. 2 semanas após a finalização do divórcio, recebi uma notificação judicial que me pegou completamente de surpresa. Tadeu estava contestando o acordo, alegando que havia sido coagido a aceitar os termos sob ameaça de exposição de supostas irregularidades financeiras que, segundo ele, eram completamente fabricadas. Uma audiência estava marcada no Fórum de Justiça de Florianópolis para a semana seguinte. Quando liguei para Renata, ela já estava a par da situação. Não se preocupe, ela me tranquilizou. Isso é apenas um último espasmo de alguém que não aceita perder o controle. O acordo foi assinado perante um juiz com todas as formalidades legais. Não há base jurídica para contestação. Mesmo com as palavras reconfortantes de Renata, senti uma onda de ansiedade me dominando. A ideia de enfrentar Tadeu novamente, de reviver toda aquela situação em um tribunal, me deixava fisicamente doente. Naquela noite, tive o primeiro ataque de pânico em semanas. Luísa, percebendo meu estado, sentou-se ao meu lado na cama, segurando minhas mãos enquanto eu tentava controlar a respiração. Olha para mim, Lee, ela disse firmemente. Ele não tem mais poder sobre você. Isso é apenas um último ato desesperado. Você é mais forte do que ele jamais imaginou. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Eliana e marquei uma sessão de emergência. Em seu consultório acolhedor, desabafei sobre meus medos. Tenho medo de vê-lo novamente e desmoronar, de toda aquela confiança que construí nas últimas semanas simplesmente evaporar quando estiver frente a frente com ele. Doutora Eliana ouviu atentamente, como sempre fazia antes de responder. Lívia, o medo que você está sentindo é completamente natural. Seu corpo ainda está em estado de alerta, programado para reagir a alguém que representou uma ameaça por tanto tempo. Mas quero que você tente visualizar essa audiência não como um confronto, mas como um ritual de passagem, a última etapa antes da liberdade completa. Ela me ensinou técnicas de respiração e ancoragem para usar caso sentisse ansiedade durante a audiência. Também sugeriu que eu levasse um objeto que simbolizasse minha força, um talismã pessoal para tocar quando precisasse me lembrar de quem eu era agora. Escolhi um pequeno colar que minha avó tinha me dado quando entrei na faculdade. Era uma pedra de água marinha simples, presa a uma corrente delicada de prata. Minha avó, uma mulher que havia superado inúmeras adversidades na vida, dizia que a pedra representava coragem e clareza. Exatamente o que eu precisava naquele momento. No dia da audiência, acordei antes do amanhecer. Não tinha conseguido dormir direito, mas estranhamente me sentia calma. Escolhi cuidadosamente minha roupa, um vestido azul marinho, estruturado e profissional, combinado com um blazer claro. Penteei meu cabelo curto, que agora começava a ganhar forma e personalidade. Coloquei o colar de água marinha e me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a Lívia frágil e insegura que tinha sido durante anos. Era alguém com determinação nos olhos, com uma postura ereta, com dignidade. Renata passou para me buscar às 8h30. No carro, revisamos rapidamente nossa estratégia para a audiência. Deixe-me falar na maior parte do tempo, ela instruiu. Se o juiz fizer perguntas diretamente a você, responda com calma e objetividade. Não deixe Tadeu ou o advogado dele te provocarem. Lembre-se, você tem todas as provas do seu lado. O Fórum de Justiça no centro da cidade era um prédio imponente. Enquanto subíamos as escadarias, senti um nó no estômago. Apertei a pedra de água marinha entre os dedos e respirei fundo, usando as técnicas que doutora Eliana tinha me ensinado. A sala de audiências era menor do que eu imaginava, com um ambiente formal e austero. Tadeu já estava lá, sentado ao lado de seu advogado. Nossos olhares se cruzaram por um instante e senti uma pontada de algo. Não era mais amor, certamente. Talvez fosse apenas o eco de uma conexão que um dia existiu, agora completamente esvaziada de significado. Ele parecia abatido, mais magro, com olheiras profundas. Vestia um terno que reconheci, o mesmo que usou em nosso último aniversário de casamento.
Por um breve momento quase senti pena. Quase. A audiência começou pontualmente às 9h. O juiz, um homem de meia idade com expressão séria, revisou brevemente o caso e então deu a palavra ao advogado de Tadeu. O Dr. Maurício Leitão era conhecido por sua agressividade em casos de divórcio. Alto de voz potente, começou apresentando a versão de Tadeu. Eu era uma esposa instável emocionalmente, tinha abandonado o lar conjugal sem justificativa. E agora, com a ajuda de minha advogada, estava usando acusações falsas para extorquir um acordo financeiro vantajoso. Vossa Excelência, ele concluiu, meu cliente foi coagido a aceitar um acordo sob a ameaça de que supostas irregularidades financeiras, completamente fabricadas, devo ressaltar, seriam expostas. Isso configura clara coação, invalidando juridicamente o acordo. Quando Renata levantou-se para responder, sua calma contrastava fortemente com a teatralidade do Dr. Leitão. Com precisão cirúrgica, ela apresentou nossas provas. O boletim de ocorrência sobre o incidente do cabelo, fotografias do antes e depois, gravações de conversas onde Tadeu me humilhava e controlava, depoimentos de testemunhas como minha irmã e vizinhos que presenciaram comportamentos abusivos. Quanto às alegações de coação, Excelência, são completamente infundadas. O acordo foi assinado livremente por ambas as partes, na presença de Vossa Excelência, após ampla negociação entre os advogados. Se alguém tem histórico de coação nesta sala, certamente não é minha cliente. O juiz ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo anotações. Sua expressão, no entanto, permanecia ilegível. Foi quando algo inesperado aconteceu. A porta da sala de audiência se abriu e Cristina Pacheco entrou, acompanhada por um homem que reconheci vagamente como um dos diretores da Tech Future, a empresa onde Tadeu trabalhava. O advogado de Tadeu imediatamente se levantou, protestando contra a interrupção. O juiz, visivelmente irritado, pediu explicações. Peço desculpas pela intrusão, Excelência, disse o homem, apresentando-se como Alexandre Campos, diretor financeiro da Tech Future. Mas temos informações relevantes para este caso que não podiam esperar. O juiz, após um momento de hesitação, permitiu que eles falassem. Alexandre explicou que a empresa havia iniciado uma auditoria interna após receber denúncias anônimas sobre irregularidades financeiras. A investigação tinha revelado um esquema sofisticado de desvio de recursos, envolvendo contratos superfaturados e comissões ilegais. No centro desse esquema estava Tadeu. Estamos aqui porque tomamos conhecimento de que o Sr. Moraes está tentando invalidar seu acordo de divórcio, possivelmente para proteger ativos obtidos ilegalmente. Como empresa, temos o dever de informar a Justiça sobre esses fatos, que já estão sendo comunicados também ao Ministério Público e à Receita Federal. Cristina então tomou a palavra, entregando ao juiz uma pasta com documentos. Estes são alguns dos registros que encontramos, Excelência. Como ex-assistente do Sr. Moraes, fui involuntariamente envolvida em muitas dessas transações, sem compreender inicialmente sua ilegalidade. Estou cooperando plenamente com a investigação interna da empresa e com as autoridades. O rosto de Tadeu transformou-se completamente. Todo o sangue pareceu drenar de suas feições enquanto ele encarava Cristina com uma mistura de choque e fúria. Seu advogado, claramente pego de surpresa, tentava folhear freneticamente seus documentos, como se procurasse uma resposta para aquela reviravolta inesperada. O juiz, após examinar brevemente os documentos apresentados, ajustou os óculos e olhou diretamente para Tadeu. Senhor Moraes, diante destas novas informações, que aparentemente corroboram as alegações que o senhor chamou de fabricadas, o senhor ainda deseja contestar o acordo de divórcio? Tadeu olhou para seu advogado, depois para Cristina, para Alexandre e finalmente para mim. Nossos olhares se encontraram e pela primeira vez vi algo que nunca tinha visto em seus olhos antes. Medo, puro e genuíno medo. Não, Excelência. Ele respondeu com voz quase inaudível. Retiro a contestação. O juiz então declarou encerrada a audiência, mantendo integralmente os termos do acordo original. Antes de nos dispensar, porém, fez um comentário que jamais esquecerei. Senhora Arafontes, ele disse,
olhando diretamente para mim. Em 20 anos de magistratura vi muitos casos de relacionamentos abusivos. Poucos tiveram a coragem que a senhora demonstrou hoje. Isso merece reconhecimento. Saí do tribunal sentindo como se flutuasse. Uma mistura de alívio, vindicação e, finalmente, encerramento me inundava. No corredor, Cristina aproximou-se timidamente. Não planejamos interromper assim, ela explicou. Mas quando soubemos da contestação, Alexandre insistiu que deveríamos vir imediatamente. Ele disse que era o certo a fazer. Agradeci a ambos, genuinamente. Suas ações, independentemente dos motivos, tinham encerrado definitivamente aquele capítulo da minha vida. O que acontece agora? Com a empresa, com a investigação? Perguntei a Alexandre. Tadeu provavelmente enfrentará um processo criminal, além de ter que devolver tudo o que desviou, ele respondeu. Quanto a Cristina, ela está cooperando, o que será levado em consideração. A empresa quer limpar sua imagem e seguir em frente. Cristina me olhou com uma expressão que misturava arrependimento e esperança. Estou procurando um emprego em outra cidade, ela revelou. Um novo começo. Acho que nós duas merecemos isso, não é? Apenas assenti, sem rancor. Em algum nível, éramos ambas vítimas do mesmo homem, embora em circunstâncias muito diferentes. Renata me encontrou na saída do fórum, sorrindo de orelha a orelha. Isso foi cinematográfico, ela exclamou. Nem nos meus casos mais dramáticos vi algo assim. Como se sente? Livre, respondi simplesmente. Completamente livre. Caminhamos juntas pela Avenida Beira-Mar, sentindo a brisa do oceano no rosto. Era um dia perfeito de outono em Florianópolis, com o céu incrivelmente azul e o mar calmo. Ao longe, a ponte Hercílio Luz se erguia majestosa, conectando a ilha ao continente. O que vai fazer agora? Renata perguntou enquanto nos sentávamos em um banco de frente para o mar. Viver, respondi, sentindo o sol no rosto. Simplesmente viver. Nos dias seguintes, a notícia do escândalo na Tech Future estampou os jornais locais. O nome de Tadeu aparecia em manchetes nada lisonjeiras, detalhando o esquema de corrupção e os valores desviados. Soube, por fontes indiretas, que ele tinha deixado a cidade às pressas, possivelmente tentando escapar das consequências legais que o aguardavam. Uma semana após a audiência, finalmente decidi retornar à casa no Itacorubi. Era estranho estar ali novamente, sozinha. Cada cômodo guardava memórias, algumas boas, a maioria dolorosas. Caminhei lentamente por cada espaço, observando detalhes que tinha deixado de notar ao longo dos anos. No quarto principal, abri o armário que antes pertencia a Tadeu. Estava quase vazio, exceto por algumas caixas de sapatos e itens esquecidos. Em uma das prateleiras, encontrei um álbum de fotografias de nosso casamento. Sentei-me na cama e comecei a folhear. Ali estava eu, 8 anos mais jovem, radiante em meu vestido branco, olhando para Tadeu como se ele fosse o sol e as estrelas. Meus cabelos longos estavam elaboradamente arranjados, com pequenas flores entrelaçadas entre os cachos. Parecíamos tão felizes, tão esperançosos. Onde tinha dado errado? Ou será que nunca esteve certo desde o início? Fechei o álbum, sentindo não amargura, mas uma espécie de compaixão por aquela jovem Lívia, tão cheia de sonhos e tão inconsciente do que a aguardava. Guardei o álbum em uma caixa junto com outras lembranças do passado, não para me atormentar, mas para nunca esquecer a jornada que me trouxe até aqui. Naquela noite, tomei uma decisão. Venderia a casa. Apesar de ser legalmente minha, carregava muitas memórias que preferia deixar para trás. Compraria um apartamento menor, talvez mais perto da escola ou do centro, um espaço que fosse completamente meu, sem fantasmas do passado. Na manhã seguinte, procurei uma imobiliária e coloquei a casa à venda. Para minha surpresa, recebi uma oferta muito boa apenas 2 semanas depois, de um casal jovem que se encantou com o jardim e a localização. Enquanto isso, minha vida começava a encontrar um novo ritmo. Retomei o projeto de um livro didático de literatura que havia abandonado anos antes, quando Tadeu insinuou que era uma perda de tempo. Reconectei-me com amigos antigos que tinham sido afastados durante o casamento. Voltei a frequentar o café literário na Lagoa da Conceição,
onde participava de saraus de poesia aos domingos. Meu relacionamento com os alunos também melhorou. Sentia-me mais presente, mais engajada, mais capaz de realmente ouvir e responder às suas necessidades. A diretora Cecília notou a mudança. Você recuperou o brilho nos olhos, Lívia? Ela comentou durante uma reunião de professores. Seus alunos sentem isso também. As aulas de literatura nunca foram tão populares. Foi nesse período que minha relação com Gustavo, o professor de história, começou a evoluir para algo além da amizade. Começamos tomando café juntos na sala dos professores, depois almoçando ocasionalmente, até que um dia ele me convidou para jantar. Não quero pressionar, ele disse, com aquela timidez característica que achava adorável. Sei que você passou por muito recentemente, mas gostaria de conhecê-la melhor se você estiver confortável com isso. Aceitei o convite, com um misto de excitação e apreensão. Era meu primeiro encontro romântico desde o divórcio, e parte de mim temia não saber mais como agir, o que dizer, como ser eu mesma em um contexto assim. Gustavo me levou a um pequeno restaurante italiano na Praia Mole, discreto e aconchegante. Para minha surpresa, a conversa fluiu naturalmente. Falamos sobre livros, filmes, viagens que gostaríamos de fazer. Ele me contou sobre seu sonho de escrever um livro de história regional focado nas comunidades açorianas de Santa Catarina. Compartilhei meu projeto do livro didático e meu desejo recém-descoberto de talvez um dia escrever poesia. Não houve perguntas invasivas sobre meu casamento ou divórcio, nenhuma tentativa de analisar meu passado ou consertar minhas feridas. Apenas duas pessoas se conhecendo sem pressa, sem expectativas. No final da noite, quando ele me deixou na porta do apartamento que havia alugado temporariamente até encontrar um novo lar, Gustavo simplesmente segurou minha mão por um momento. Obrigado por esta noite. Espero que possamos repetir. Não houve tentativa de beijo, nenhuma pressão para um convite para entrar. Apenas respeito pelo meu espaço e meu tempo. Aquilo, mais do que qualquer gesto grandioso, me mostrou o quanto ele era diferente de Tadeu. À medida que as semanas se transformavam em meses, minha vida continuava sua transformação. Encontrei um apartamento perfeito no bairro João Paulo, com vista para o mar e uma varanda onde instalei uma pequena horta e uma poltrona de leitura. A venda da casa do Itacorubi me proporcionou uma folga financeira que nunca tinha experimentado antes, permitindo que eu investisse em coisas que realmente valorizava. Livros, arte, viagens curtas pela região. Meu cabelo crescia em um ritmo que parecia acompanhar minha evolução interior. Quando atingiu o comprimento de um Chanel curto, Luísa sugeriu que o mantivesse assim. Combina com você agora, ela disse. Com a nova Lívia. 4 meses após aquela fatídica manhã em que acordei careca, recebi um e-mail inesperado. Era de doutora Márcia Oliveira, coordenadora de um programa de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Ela tinha ouvido sobre minha história através de Renata e me convidava para dar uma palestra sobre relacionamentos abusivos e o processo de reconstrução após deixá-los. Meu primeiro instinto foi recusar. Não me considerava uma especialista, muito menos uma palestrante. Mas algo na proposta me intrigou. A ideia de que minha experiência dolorosa pudesse, de alguma forma, ajudar outras mulheres a reconhecer sinais de abuso ou encontrar coragem para sair de relacionamentos tóxicos era poderosa. Aceitei o convite. Passei semanas preparando a palestra e na palestra, revisitando minha própria jornada, identificando os sinais que ignorei, os momentos em que poderia ter buscado ajuda mais cedo, as estratégias que funcionaram no final. Na noite da palestra, o pequeno auditório da Universidade Federal estava surpreendentemente cheio. Mulheres de todas as idades, algumas acompanhadas por amigas ou familiares, outras sozinhas, me olhavam com expectativa. Comecei minha fala de maneira simples e direta. Meu nome é Lívia Fontes. Sou professora de literatura, tenho 36 anos e numa manhã de abril, acordei e descobri que meu marido havia cortado todo o meu cabelo enquanto eu dormia. Um murmúrio percorreu a plateia. Vi expressões de choque, de empatia e, o que mais me tocou, de reconhecimento em alguns rostos. Ele disse: agora ninguém mais vai olhar para você. O que ele não esperava era que naquele momento eu finalmente olharia para mim mesma.
De verdade, talvez pela primeira vez em anos. Contei minha história sem dramatizações desnecessárias, mas também sem minimizar a gravidade do que vivi. Falei sobre os sinais sutis de controle que ignorei no início, sobre como o isolamento acontece gradualmente, sobre como perdemos nossa identidade em pequenos pedaços, quase imperceptíveis, até que um dia acordamos e não reconhecemos mais a pessoa no espelho. Mas falei também sobre esperança, sobre reconstrução, sobre como cada pequeno ato de afirmação pessoal, desde escolher sozinha o que vestir até retomar um hobby abandonado, é um passo em direção à liberdade. Ao final da palestra, muitas mulheres vieram falar comigo, algumas com lágrimas nos olhos, outras com determinação no olhar. Ouvi histórias que ecoavam a minha própria, em diferentes estágios e circunstâncias. Troquei contatos, recomendei recursos, ofereci o que podia. Compreensão sem julgamento. Naquela noite, dirigindo de volta para casa sob o céu estrelado de Florianópolis, senti uma emoção que não conseguia nomear imediatamente. Não era exatamente felicidade, embora houvesse alegria. Não era orgulho, embora houvesse realização. Era propósito. A sensação de que minha dor não tinha sido em vão, que minha história, por mais difícil que fosse, poderia servir como um farol para outras mulheres navegando em mares tempestuosos semelhantes. Quando cheguei em casa, me olhei no espelho do hall de entrada. Meu cabelo curto emoldurava um rosto que agora reconhecia plenamente como meu. Sorri para meu reflexo, lembrando das palavras cruéis de Tadeu naquela manhã. Agora ninguém mais vai olhar para você. Ele estava enganado. Agora todos podiam ver a verdadeira Lívia, inclusive e principalmente eu mesma. 6 meses depois da palestra na Universidade Federal, minha vida havia se transformado de maneiras que jamais imaginei. O que começou como um único convite para compartilhar minha história se desdobrou em uma série de palestras por diversas cidades de Santa Catarina. De Criciúma a Joinville, de Blumenau a Chapecó, viajei compartilhando minha jornada de superação com centenas de mulheres. A cada nova cidade, cada novo auditório, refinava minha narrativa, aprendendo a destacar os aspectos mais importantes, os sinais sutis de um relacionamento abusivo, a erosão gradual da autoestima, as estratégias para reunir provas e planejar uma saída segura, e a reconstrução da identidade após a libertação. Não me apresentava como especialista, apenas como alguém que tinha vivido na pele e sobrevivido para contar a história. Em uma tarde de outubro, exatamente 1 ano após descobrir as mensagens de Tadeu com Cristina, recebi um telefonema de uma editora de São Paulo. Uma jornalista que havia assistido a uma de minhas palestras em Florianópolis tinha escrito uma matéria sobre meu caso, que acabara virando uma reportagem de capa na revista semanal da editora. Seu relato gerou uma repercussão impressionante, professora Lívia, disse a voz animada do outro lado da linha. Recebemos dezenas de cartas e e-mails de leitoras que se identificaram com sua e tal história. Gostaríamos de propor um projeto mais ambicioso, um livro. A proposta me pegou completamente desprevenida. Um livro? Eu, uma simples professora de literatura do ensino médio, escrevendo um livro sobre minha própria vida? Parecia surreal. Precisaria pensar a respeito, respondi, tentando ganhar tempo. Não sou escritora de não ficção. Nunca publiquei nada além de alguns artigos acadêmicos. É justamente por isso que sua voz é tão poderosa, a editora insistiu. Você não é uma especialista distante, falando de teorias. É alguém que viveu cada momento, que encontrou um caminho próprio. E pelo que vimos em suas palestras, você tem um dom natural para contar histórias. Prometi que consideraria a oferta e desliguei o telefone, sentindo uma mistura de excitação e receio. Naquela mesma noite, enquanto jantava com Gustavo no pequeno restaurante japonês que tínhamos descoberto perto do Campeche, compartilhei a notícia. Você deveria aceitar, ele disse imediatamente, seus olhos brilhando com entusiasmo genuíno. Uma das coisas que mais amava em Gustavo era como ele se alegrava sinceramente com minhas conquistas, sem sombra de competição ou ressentimento. Seu relato já ajudou tantas mulheres nas palestras. Imagine o alcance que um livro teria. Mas expor ainda mais minha vida pessoal, meus erros,
minhas fragilidades. Não sei se estou pronta para isso, confessei, remexendo distraidamente meu sashimi com os hashes. Gustavo cobriu minha mão com a dele, um gesto simples que sempre me trazia conforto. Você não precisa decidir agora. E lembre-se que é você quem controla a narrativa. Pode compartilhar exatamente o que se sentir confortável compartilhando, da maneira que achar melhor. Nosso relacionamento havia evoluído naturalmente nos últimos meses. Sem pressa, sem pressão, construíamos algo baseado em respeito mútuo e comunicação honesta. Gustavo entendia meus momentos de recuo, minhas inseguranças ocasionais, os fantasmas que às vezes ainda me assombravam. Nunca exigiu que eu superasse meu passado em um cronograma conveniente. Apenas oferecia apoio constante enquanto eu navegava pelo meu próprio processo de cura. Após 3 semanas de reflexão, diversas conversas com a doutora Eliana e uma longa tarde na Praia da Joaquina, onde sempre encontrava clareza, decidi aceitar a proposta da editora. Não apenas aceitei escrever o livro, mas propus um formato diferente do que eles imaginavam inicialmente. Não seria apenas meu relato pessoal, mas incluiria também histórias de outras mulheres que conheci durante as palestras, criando um mosaico de experiências que mostrasse tanto os padrões comuns quanto a singularidade de cada jornada. A editora adorou a ideia. Assinamos um contrato. Recebi um adiantamento que me permitiu reduzir minha carga horária na escola para me dedicar à escrita, e mergulhei nesse novo desafio. Durante os 6 meses seguintes, dividi meu tempo entre dar aulas, escrever o livro e manter o relacionamento com Gustavo, que se tornava cada dia mais importante em minha vida. Foi um período intenso, mas incrivelmente gratificante. Cada capítulo do livro era uma jornada emocional. Reviver certos momentos para colocá-los no papel muitas vezes doía, mas também trazia uma sensação de encerramento, como se ao narrar aquelas experiências, eu finalmente as libertasse de mim. Em uma tarde particularmente difícil, após escrever sobre o incidente do cabelo, fiquei tão emocionalmente esgotada que mal conseguia me mover. Gustavo, percebendo meu estado quando chegou para me buscar para jantar, simplesmente cancelou nossos planos. Preparou um banho quente com sais aromáticos e depois me envolveu em seus braços no sofá, em silêncio, enquanto assistíamos a um documentário sobre baleias, meu assunto reconfortante favorito. Era nesses pequenos momentos que eu percebia o abismo entre um relacionamento saudável e o que tinha vivido com Tadeu. Com Gustavo, podia ser vulnerável sem temer manipulação, podia discordar sem medo de retaliação, podia brilhar sem ser diminuída. Na primavera, quando os ipês amarelos começavam a colorir as ruas de Florianópolis, recebi uma notícia inesperada. Minha antiga amiga Mariana Torres, que havia se afastado durante meu casamento por influência de Tadeu, entrou em contato após ler uma entrevista minha em um jornal local. Lívia, não sei nem por onde começar, ela disse quando nos encontramos no cantinho do livro. O mesmo café onde havia planejado minha saída do casamento com Renata. Passei anos acreditando na versão de Tadeu de que você tinha mudado, que não queria mais nossa amizade. Só agora percebo como fui manipulada também. Seu arrependimento era genuíno, seus olhos marejados de lágrimas sinceras. Em vez de rancor, senti apenas alívio por recuperar uma amizade que tinha sido tão importante em minha juventude. Ele era especialista em isolar suas vítimas, respondi, segurando suas mãos sobre a mesa. Não tenho nada a perdoar, Mari. Estou apenas feliz por te ter de volta. Mariana acabou se tornando uma aliada preciosa na divulgação do livro. Como jornalista de um portal de notícias influente, ajudou a dar visibilidade não apenas à minha história, mas à causa maior de combate à violência doméstica e aos relacionamentos abusivos. Em uma tarde ensolarada de dezembro, recebi um e-mail que fez meu coração acelerar. Era de Cristina Pacheco, a ex-amante de Tadeu. Não tínhamos contato desde a audiência no fórum quase 1 ano atrás. Lívia, ela escreveu, estou acompanhando sua trajetória à distância e precisava dizer o quanto sua coragem me inspirou. Mudei-me para o Rio de Janeiro, como planejava, e estou finalmente construindo uma vida em meus próprios termos. Também estou em terapia, entendendo os padrões que me levaram a aceitar migalhas de afeto de homens como Tadeu. Talvez um dia nossa história
a história de duas mulheres que foram manipuladas pelo mesmo homem e encontraram força uma na outra possa ser contada. Mas apenas quando você estiver pronta, se algum dia estiver. Respondi imediatamente, agradecendo por suas palavras e desejando-lhe o melhor em sua nova vida. Era estranho pensar que aquela mulher, que um dia considerei inimiga, agora parecia mais uma companheira de jornada. No início de março, exatamente um ano após o incidente do cabelo, recebi os primeiros exemplares impressos do meu livro. Além do espelho, reconhecendo e escapando de relacionamentos abusivos, tinha uma capa elegante em tons de azul, com uma ilustração minimalista de uma mulher olhando para seu reflexo em um espelho quebrado. Segurei o livro nas mãos, sentindo seu peso, o cheiro de papel novo, passando os dedos pelas páginas onde minha história e as histórias de tantas outras mulheres estavam impressas em tinta preta permanente. Era uma sensação indescritível, uma mistura de realização, vulnerabilidade e propósito. Luísa organizou uma pequena celebração em seu apartamento. Estavam presentes apenas as pessoas mais importantes em minha jornada. Ela, Renata, Gustavo, Mariana, a diretora Cecília, doutora Eliana e, para minha surpresa, Dona Ivone, a vizinha idosa que tinha sido uma testemunha silenciosa de tantos momentos difíceis durante meu casamento. Sempre soube que você conseguiria sair daquela situação, menina, Dona Ivone disse, segurando meu rosto entre suas mãos enrugadas. Tinha um brilho nos seus olhos que ele nunca conseguiu apagar completamente. O lançamento oficial do livro aconteceu 2 semanas depois, em uma grande livraria no Shopping Beira-Mar. Para minha surpresa, a fila de pessoas esperando por um autógrafo dava voltas pelo corredor. Mulheres de todas as idades, algumas com exemplares do livro já marcados e anotados, outras com lágrimas nos olhos, compartilhando brevemente suas próprias histórias enquanto eu assinava seus exemplares. Uma jovem de aproximadamente 20 anos me entregou seu livro com mãos trêmulas. Terminei meu namoro ontem, depois de ler seu capítulo sobre os sinais de alerta. Ela sussurrou. Reconheci pelo menos 7 dos 10 sinais que você descreve. Estou com medo, mas também aliviada. Segurei suas mãos por um momento. O medo passa. O alívio permanece e cresce. Você fez a escolha certa. Outra mulher mais velha, provavelmente na casa dos 60 anos, colocou discretamente um bilhete junto com seu exemplar para eu assinar. Foram 32 anos, ela murmurou. Saí há 3 meses. Seu livro me ajudou a entender que não foi minha culpa. Cada história dessas era um lembrete do porquê tinha escrito o livro, do propósito maior que havia encontrado em minha dor. O livro rapidamente se tornou um sucesso nacional, alcançando a lista dos mais vendidos em várias semanas consecutivas. Recebi convites para programas de televisão, podcasts, eventos literários em todo o país. Minha caixa de e-mails transbordava de mensagens de leitoras e alguns leitores que se identificaram com a história. Em abril, pouco mais de 1 ano após aquela fatídica manhã em que acordei careca, recebi um telefonema de Renata. Sua voz estava estranha, uma mistura de seriedade profissional e alguma emoção que não consegui identificar imediatamente. Lívia, acabei de receber uma notícia que achei que você deveria saber. Ela disse, sem preâmbulos. Tadeu foi preso ontem no Paraná. Estava escondido em uma pequena cidade perto de Curitiba, usando documentos falsos. Senti uma onda de emoções contraditórias. Não alegria ou satisfação, como talvez tivesse sentido meses atrás, mas uma estranha tranquilidade, como se uma última peça de um quebra-cabeça tivesse encontrado seu lugar. Ele será extraditado para Santa Catarina nos próximos dias para responder pelos crimes financeiros, Renata continuou. O advogado dele entrou em contato comigo hoje cedo. Aparentemente, Tadeu quer fazer um acordo com a promotoria e está disposto a colaborar plenamente, inclusive fornecendo informações sobre outros envolvidos no esquema. E por que o advogado dele entrou em contato com você? Perguntei intrigada. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ele mencionou que Tadeu gostaria de te pedir desculpas pessoalmente. Obviamente disse que precisaria consultar você primeiro e que era completamente compreensível se você recusasse. Fiquei em silêncio por alguns instantes, processando aquela informação.
Tadeu queria me pedir desculpas? O mesmo homem que havia cortado meu cabelo enquanto eu dormia, que tinha me manipulado e controlado por anos, que havia tentado me deixar sem nada no divórcio? Não preciso de desculpas dele, respondi finalmente. Não para seguir em frente com minha vida, mas talvez eu precise vê-lo uma última vez para encerrar este capítulo de vez. Renata concordou em agendar um encontro supervisionado na prisão estadual, uma vez que Tadeu fosse transferido. Nas 2 semanas seguintes, conversei extensivamente com a doutora Eliana sobre essa decisão, certificando-me de que meus motivos eram saudáveis, que não estava me colocando em uma posição vulnerável novamente. Você não é mais a mesma pessoa que ele conheceu, Lívia? Ela me lembrou durante nossa sessão. Você tem consciência dos mecanismos de manipulação dele agora. Tem ferramentas para se proteger e, mais importante, você tem sua própria força interior plenamente recuperada. No dia marcado para o encontro, Gustavo me levou até a prisão. Ele esperaria do lado de fora, respeitando minha necessidade de fazer isso sozinha, mas oferecendo o conforto de sua presença antes e depois. Tenho algo para você, ele disse, entregando-me uma pequena caixa antes de eu descer do carro. Dentro havia um delicado bracelete de prata com um único pingente, uma pequena água marinha, idêntica à do colar que minha avó me dera. Para lembrar sua força caso precise, ele explicou, ajudando-me a colocar o bracelete. O interior da prisão era exatamente como imaginava, frio, impessoal, opressivo. Fui conduzida por um agente penitenciário até uma sala de visitas, onde Tadeu já me aguardava, sentado à mesa, vestindo o uniforme laranja dos detentos. A transformação em sua aparência me chocou. Estava muito mais magro, com olheiras profundas, os cabelos grisalhos nas têmporas, aparentando muito mais que seus 43 anos. Quando me viu entrar, uma expressão complexa passou por seu rosto. Surpresa, vergonha e algo que poderia ser arrependimento genuíno. Lívia, ele disse, sua voz quase irreconhecível. Não achei que você viria. Sentei-me à sua frente, mantendo uma postura ereta, olhando-o diretamente nos olhos. Não havia mais medo, nem raiva, apenas uma tranquila determinação. Vim ouvir o que você tem a dizer, Tadeu. Apenas isso. Ele respirou fundo, as mãos algemadas inquietas sobre a mesa. Não sei por onde começar, admitiu. As palavras parecem tão inadequadas para o que fiz com você. Não apenas o incidente com seu cabelo, mas tudo. Anos de manipulação, de controle, de mentiras. Por quê? Perguntei simplesmente. Não era uma acusação. Apenas uma pergunta genuína que me acompanhava há meses. Tadeu olhou para as próprias mãos por um longo momento antes de responder, porque não suportava a ideia de perder o controle sobre você, sobre minha vida, sobre qualquer coisa. Cresci vendo meu pai controlar minha mãe de formas semelhantes e, de alguma maneira distorcida, achava que era assim que relacionamentos funcionavam, que era meu direito, meu papel. Ele fez uma pausa. Não estou justificando, só tentando entender eu mesmo. Tenho tido muito tempo para refletir aqui. Assentiu sem comentar. Ele continuou. Quando percebi que estava perdendo meu controle sobre você, entrei em pânico. Vi que você estava diferente, mais independente, menos submissa. Suspeitei que talvez soubesse sobre Cristina e as outras. Outras? Repeti surpresa. Houve outras além de Cristina? Ele assentiu envergonhado. Várias ao longo dos anos. Nenhuma significativa como Cristina, mas, sim, sempre buscando aquela sensação de poder, de controle, que ficava cada vez mais difícil de manter com você. Estranhamente, essa revelação não me feriu. Apenas confirmou o que já suspeitava. O problema nunca tinha sido eu, minhas ações, minha aparência. O problema sempre esteve nas inseguranças profundas de Tadeu, em sua necessidade patológica de controle. Quando cortei seu cabelo, ele continuou, a voz quase inaudível agora. Foi o ato mais baixo da minha vida. Sabia que seu cabelo era parte importante da sua identidade, que você tinha orgulho dele. Queria te destruir psicologicamente, fazer você se sentir feia, indesejável, para que nunca me deixasse. Instintivamente, passei a mão pelo meu cabelo, agora num corte moderno que chegava aos ombros.
tinha decidido mantê-lo mais curto que antes, não por trauma, mas porque realmente gostava de como ficava, de como combinava com a nova Lívia. O tiro saiu pela culatra, respondi calmamente. Aquele foi o momento em que percebi completamente quem você era e, mais importante, quem eu não era mais. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso de nosso passado compartilhado entre nós na mesa fria de metal. Vi seu livro, ele disse finalmente. Meu advogado trouxe um exemplar. Não consegui ler tudo ainda, é difícil, mas o que li é tudo verdade. Ele levantou o olhar, encontrando meus olhos pela primeira vez desde que comecei a falar. Você é incrível, Lívia. Sempre foi. Sinto muito por ter tentado diminuir isso, por ter tentado te conter. Você merecia muito mais do que eu jamais poderia dar. Não eram as palavras em si que me tocaram, mas a ausência completa de manipulação nelas. Pela primeira vez desde que o conheci, Tadeu estava sendo genuinamente honesto, sem agenda oculta, sem tentativa de controle. Obrigada por dizer isso, respondi simplesmente. Espero que você encontre ajuda aqui, Tadeu, que aprendas a ser uma pessoa melhor. Levantei-me para sair, tendo ouvido o que precisava ouvir. Antes de me virar, acrescentei. Nunca vou esquecer o que você fez, mas te perdoo, não por você, mas por mim, porque carregar esse peso não me serve mais. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não disse mais nada. Não havia mais nada a dizer. Saí da prisão sentindo-me leve, como se tivesse deixado para trás o último fragmento de dor que ainda carregava. Gustavo me esperava no estacionamento, recostado no carro, o sol de fim de tarde iluminando seu rosto gentil. Como foi? Ele perguntou, abrindo os braços para me receber. Libertador, respondi, afundando-me em seu abraço. Naquela noite, de volta ao meu apartamento no João Paulo, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando o sol se pôr sobre o mar. As luzes da cidade começavam a se acender, pontilhando a paisagem como estrelas terrenas. Pensei em tudo o que havia acontecido no último ano. A dor, o medo, a descoberta da própria força, a reconstrução paciente da minha vida e, finalmente, a sensação de propósito ao usar minha experiência para ajudar outras mulheres. Toquei distraidamente o bracelete de água marinha em meu pulso, pensando em como pequenos gestos de apoio, de Luísa, de Renata, de doutora Eliana, de Gustavo, tinham sido fundamentais em minha jornada. Como ninguém se recupera sozinho de um trauma, e como é importante construir uma rede de apoio genuína. Meu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Luísa com um link para uma matéria sobre uma ONG que estava usando meu livro em grupos de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sorri, sentindo aquela familiar sensação de propósito preenchendo meu peito. A vida nem sempre segue os caminhos que planejamos. Às vezes, somos forçados a desvios dolorosos, a travessias por terrenos áridos e hostis. Mas se mantivermos nossa essência intacta, se não perdermos de vista quem realmente somos, eventualmente encontramos não apenas o caminho de volta, mas novos horizontes, mais amplos e promissores que os que imaginávamos inicialmente. Quando Tadeu cortou meu cabelo naquela manhã de abril, pensou que estava me destruindo. Não percebeu que estava, na verdade, me libertando, que ao tentar me tornar invisível para os outros, ele finalmente me fez verdadeiramente visível para mim mesma. Ergui minha taça em um brinde silencioso ao futuro, às novas possibilidades, a mulher que me tornei através da adversidade. O sol desaparecia completamente no horizonte agora, mas não havia escuridão, apenas o brilho suave da cidade. E acima, as primeiras estrelas aparecendo no céu crepuscular. Alguns chamam de vingança o ato de punir alguém que nos feriu. Para mim, a verdadeira vingança foi reconstruir minha vida tão plena e autenticamente que o agressor se tornou irrelevante. Foi transformar a dor em propósito, a fragilidade em força, o fim em um novo começo. Acordei careca naquela manhã de abril, mas quando me olho no espelho hoje, vejo muito mais que cabelos que cresceram novamente. Vejo uma mulher completa, que se conhece profundamente, que honra suas cicatrizes sem ser definida por elas. Uma mulher que finalmente
pertence a si mesma. E essa é a vingança mais doce que poderia imaginar. Minha história começa e termina com um espelho. No primeiro, vi uma mulher destruída, careca, vulnerável. No último, encontrei alguém forte, determinada e livre. O caminho entre esses dois reflexos foi longo e doloroso, mas cada passo valeu a pena. Quando acordei naquela manhã e descobri que Tadeu havia cortado meu cabelo durante meu sono, nunca imaginei que aquele ato de crueldade seria o catalisador da minha libertação. Ele pensou que estava me destruindo, tirando minha autoestima, me tornando invisível para o mundo. Agora ninguém mais vai olhar para você, foram suas palavras. Mas o tiro saiu pela culatra, porque foi exatamente naquele momento que comecei a realmente olhar para mim mesma. Ao longo dessa jornada, descobri que já estava me preparando para esse momento havia 6 meses, desde que encontrei as mensagens entre Tadeu e Cristina. Silenciosamente, metodicamente, estava reunindo provas, organizando minhas finanças, reconstruindo minha rede de apoio. O incidente do cabelo foi apenas o empurrão final que precisava para executar o plano que já estava em movimento. A ajuda de pessoas fundamentais como minha irmã Luísa, minha amiga e advogada Renata, minha psicóloga Doutora Eliana e tantos outros que cruzaram meu caminho foi essencial para que eu conseguisse não apenas sair daquele relacionamento abusivo, mas reconstruir minha vida em bases muito mais sólidas. Aprendi que ninguém se recupera sozinho de um trauma. Precisamos uns dos outros, precisamos de mãos estendidas e corações abertos. O processo de divórcio foi apenas o começo da minha transformação. Recuperei não apenas meus bens materiais, mas principalmente minha identidade, minha voz, minha capacidade de fazer escolhas. Cada pequena decisão, desde o corte de cabelo que adotei, até as amizades que retomei, os projetos profissionais que abracei, foi um tijolo na construção da nova Lívia. A reviravolta no tribunal, quando Cristina apareceu com provas dos crimes financeiros de Tadeu, demonstrou que o universo às vezes trabalha de maneiras misteriosas para corrigir injustiças. Aquela que eu considerava minha rival se tornou uma aliada inesperada. Hoje entendo que éramos ambas vítimas do mesmo predador emocional, cada uma à sua maneira. Transformar minha dor em propósito foi talvez a parte mais significativa da minha jornada. As palestras que comecei a dar, o livro que escrevi, as mulheres que pude ajudar a identificar seus próprios relacionamentos abusivos e encontrar coragem para sair deles, tudo isso deu sentido ao sofrimento que vivi. Não foi em vão. Cada lágrima derramada agora ajuda a secar as lágrimas de outra mulher. O reencontro com Tadeu na prisão, 1 ano depois, foi o encerramento que eu precisava. Ver aquele homem que tanto me aterrorizou, reduzido a um detento arrependido, finalmente honesto pela primeira vez em nossa relação, me mostrou que a verdadeira vitória não está em ver o outro cair, mas em se levantar tão alto que sua queda se torna irrelevante para sua história. Meu relacionamento com Gustavo me ensinou que é possível amar de forma saudável, que existem homens capazes de admirar sua força sem tentar diminuí-la, de celebrar seus sucessos sem se sentirem ameaçados, de oferecer apoio sem exigir controle em troca. Cada pequeno gesto de respeito, um espaço dado quando precisava, uma palavra de incentivo no momento certo, curava uma antiga ferida deixada por Tadeu. Hoje, quando olho para trás, para aquela manhã fatídica em que me vi careca no espelho, não sinto mais raiva ou dor. Sinto gratidão pelo despertar brutal que aquele momento proporcionou. Às vezes precisamos perder algo, no meu caso, meu cabelo, para recuperar algo muito mais valioso. Nossa essência, nossa dignidade, nossa liberdade. Meu cabelo cresceu novamente, claro. Escolhi mantê-lo mais curto que antes, não por trauma, mas porque descobri que gosto assim, que combina com quem me tornei. Cada decisão agora é realmente minha, não influenciada por manipulação ou medo. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com qualquer parte da minha história, quero que saiba, você não está sozinha. Os relacionamentos abusivos prosperam no isolamento, no silêncio, na vergonha. Romper esse silêncio é o primeiro passo para a libertação.
Não tenha medo de pedir ajuda, de buscar apoio, de reconhecer que merece muito mais do que está recebendo. E se você conhece alguém que pode estar vivendo uma situação semelhante, ofereça seus ouvidos, seu ombro, sua presença. Às vezes, tudo o que precisamos para encontrar coragem é saber que alguém acredita em nós, que não estamos sozinhas nessa batalha. Agora preciso pedir algo importante a vocês. Este canal, Vingança do Dia, tem sido um espaço seguro para compartilhar histórias como a minha, para dar voz a quem muitas vezes foi silenciada, para mostrar que é possível reconstruir a vida após relacionamentos tóxicos. Mas manter este espaço funcionando diariamente exige dedicação, tempo e recursos. Por isso, se minha história tocou você de alguma forma, se trouxe alguma reflexão ou inspiração para a sua vida, considere se inscrever no canal. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença para que possamos alcançar mais pessoas que precisam ouvir estas mensagens. Ative o sininho também para receber notificações de novos vídeos. Temos histórias incríveis de superação sendo compartilhadas diariamente. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar dele. E, por favor, compartilhe sua opinião nos comentários. O que você achou da minha história? Já viveu algo semelhante? O que você faria no meu lugar? Os comentários não são apenas para mim, são para todas as mulheres que vão ler e se sentir menos sozinhas ao ver que outras pessoas compreendem sua dor. Se puder, dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Cada história é única, mas todas têm algo em comum: a resiliência humana, nossa incrível capacidade de nos reconstruir após as tempestades mais devastadoras. E se você quiser apoiar ainda mais nosso trabalho, considere contribuir através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazer mais conteúdo diariamente. Não é fácil produzir vídeos com qualidade todos os dias, e seu apoio financeiro, por menor que seja, faz uma diferença enorme. Isso nos ajuda a cobrir os custos de produção, equipamento, edição e nos permite continuar trazendo histórias inspiradoras como a minha para quem mais precisa ouvir. Fazer este vídeo não foi fácil para mim. Reviver estes momentos dolorosos, expor minhas fragilidades publicamente, sempre traz um certo desconforto. Mas faço isso porque sei que minha história pode ser o farol que guia outra mulher para fora da escuridão. E nada vale mais a pena que isso. Lembre-se sempre, a verdadeira vingança não é ver o outro sofrer. É reconstruir sua vida de forma tão plena e autêntica que o agressor se torna completamente irrelevante em sua história. É transformar a dor em propósito, a fragilidade em força, o fim em um novo e glorioso começo. Você merece ser amada sem condições, merece ser respeitada em sua totalidade, merece relações que agreguem à sua vida, não que a diminuam. Nunca se esqueça disso. Obrigada por me ouvir, por fazer parte desta comunidade, por acreditar no poder da superação. Espero sinceramente que minha história tenha tocado seu coração e, quem sabe, plantado uma semente de coragem onde era necessário. Nos vemos no próximo vídeo do Vingança do Dia. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentário. Sua presença aqui significa muito. Juntas somos mais fortes. Este é o fim da minha história, mas pode ser o começo da sua libertação.